Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aonde você estiver nesse momento. É uma satisfação muito grande poder estar de volta para iniciarmos mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, e desta feita estudando a aula de número 7. O Deus é Deus que dá o crescimento, é o título desta lição. Então, quero aproveitar a oportunidade para convidá-lo a participar, daquele like, participar dos nossos vídeos, fazendo inscrição. Pode dar aquele like ou dislike, fazer o seu comentário, ok? Isso é muito bom para que a gente possa saber se está contribuindo de uma certa forma ou não com o seu conhecimento, ok? Então você pode dar o seu like ou dislike. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações lá, você que já é inscrito no canal, para que a gente possa estar colocando e você seja notificado dos novos vídeos que a gente estará colocando aí toda semana, ok? O textuário desta lição está registrado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática diz: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. O objetivo desta aula de hoje é mostrar que Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. E segundo, saber que Apolo regou a semente plantada por Paulo. E por fim, compreender que a obra de Deus envolve muitos cooperadores. Então, aqui por si só, a gente já tem a resposta, de todo o questionamento que Paulo estava fazendo acerca do trabalho que ele tinha iniciado ali na cidade de Corinto. Já vimos em lições anteriores que Paulo ficou ali por 1 ano e 6 meses, 18 meses, portanto, Paulo gastou ali para poder iniciar aquele trabalho, e ganhou muitas vidas para Jesus ali, principalmente aquelas pessoas de classe mais pobres, os trabalhadores, os escravos, mas também muitas pessoas ali da alta sociedade, muitos intelectuais, os dois chefes ali da sinagoga também aceitaram a Jesus. Então a igreja rapidamente desenvolveu, prosperou, mas com a saída de Paulo para dar prosseguimento à evangelização, então outros pastores, vamos assim dizer, tiveram ali na frente daquele trabalho, ao ponto de começar ali uma dissensão, começar a divisão. Nós vimos em aula anterior, quando Paulo ele pergunta para os irmãos, porque ali havia um partidarismo, havia ali os discípulos de Paulo, havia ali os discípulos de Pedro, de Apolo e de Cristo, e cada um se achava mais importante que o outro. Então, como na questão das línguas, nós vemos ali, por exemplo, que a igreja, apesar de toda essa imaturidade, apesar de todos os problemas que ela enfrentava naquele momento, Paulo diz que ali não faltava nenhum dom. E nós vamos ver isso no início da carta, quando ele escreve, que ele louvava a Deus pelos dons, porque é uma igreja que era abastecida com os dons espirituais. No entanto, eles estavam ali dando ênfase muito mais às línguas, ao falar em línguas, e se julgavam mais espiritual, mais intelectual. Apolo era um orador, de grande capacidade, Paulo era um ensinador, Pedro era o primeiro ali, o primeiro apóstolo, de Jesus Cristo, e assim por diante. A gente vê então que havia ali aquele movimento estranho no meio do povo de Deus, e Cloé, a família de Cloé, é quem vai escrever uma carta relatando a Paulo o que estava acontecendo na igreja. E então Paulo agora começa, diante das informações e de tudo o que acontecia, ele começa a escrever essa carta para a igreja de Corinto. Então, nessa lição nós vamos ver o que é ser um cooperador de Deus no ministério da reconciliação, porque atualmente muitos querem exercer liderança, mas poucos querem servir ao mestre e à sua igreja.
Enquanto homem perfeito, Jesus é o nosso exemplo de líder e servidor. Certa vez ele declarou que não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir. E Paulo foi um homem que seguiu as pisadas do mestre. Ele procurou servir a Jesus em todo o tempo, sabendo que ele plantava, mas somente o Senhor poderia dar o crescimento. Liderar um grupo de pessoas amáveis e gentis pode até ser uma tarefa agradável e prazerosa, mas liderar quando não somos amados ou respeitados não é nada fácil. Entretanto, Paulo amou, liderou e serviu a igreja em Corinto, mesmo sofrendo a rejeição de alguns. Nessa introdução aqui, nós passamos a entender o verdadeiro papel de um líder. Eu acredito que eu estou falando com muitos obreiros e com certeza os irmãos já tiveram esse conhecimento na prática. Muitas vezes você é enviado para uma igreja, mas chegando lá, nem todos aqueles irmãos vão te receber com alegria, vão te receber com carinho, até porque hoje, inclusive no ministério, existe hoje um rodízio bastante grande no que concerne a permanência de um obreiro na igreja ou na congregação por muito tempo, exatamente pelo fato de algumas pessoas se apegarem a esse pastor, né? Às vezes o pastor é uma boa pessoa, é amável, e ele acaba conquistando as pessoas ali no seu particular, e quando acontece o momento da troca, a igreja muitas das vezes, ou parte dela, não quer que isso aconteça. Então fica de bico, fica chateado, né? Fica magoado. E às vezes aquela pessoa que chega não cai na graça da maioria daqueles irmãos ali, ou de um grupo em particular, né? Então às vezes você tem que amar a todos, tem que ser imparcial no trabalhar e orar a Deus para que o Senhor venha trabalhar no coração daqueles que não te aceitam como dirigente, né? Eu já passei por essa experiência, não é nada agradável, mas você não está ali para agradar a A ou a B, você está ali para servir o Senhor e entregar aquilo que o Senhor mandou entregar. Então nós vemos que Paulo, ele sofreu isso na própria pele, a rejeição dos judeus. E não eram judeus descrentes, eram judeus cristãos. Ele foi perseguido pelos próprios irmãos, tá certo? Porque não concordavam, não aceitavam ele como apóstolo, porque ele não tinha feito parte do colégio apostólico, e etc e tal, né? Então, isso também acontece conosco. Tem igreja que você vai, a igreja te recebe de braços abertos, você já chega ali, já cai na graça do povo. Mas tem outras igrejas que não é a mesma coisa, outras vezes uma minoria te aceita, a maioria não aceita. Ou então 50% te aceita, 50% não aceita. E assim acontece. Mas o importante que Paulo está dizendo aqui é que nós, sendo cooperador de Deus, trabalhando na obra do Evangelho, nesta obra, nessa seara, né, que é evangelizar, plantar a semente das boas novas, nós, com ou sem eloquência, nós temos a capacidade, através do Espírito Santo, de fazer um bom trabalho. Mas não nos esqueçamos que somente Deus poderá dar o crescimento e o desenvolvimento que essa planta precisa ter, ou que essa igreja precisa ter. O nosso trabalho, a nossa função é pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Ensinar a igreja a caminhar no caminho que conduz à vida eterna. Agora o restante é com o Espírito Santo. Nós não somos o dono da igreja, e é o que Paulo está dizendo aqui. Nós não somos o dono da igreja, nós somos servo do Senhor. E se estamos fazendo a obra que Deus colocou em nossas mãos, nós somos bem-aventurados. Porque fazendo a obra de Deus, nós estamos cooperando com o Senhor Jesus naquele pedido que ele fez ao voltar para o Pai. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então,
esse é o pedido do Senhor Jesus, né? Ou a intimação do Senhor Jesus para a igreja. Nós somos responsáveis. Então, plantamos, regamos, mas só Deus pode dar o crescimento. O texto bíblico está registrado no capítulo 3 de 1 Coríntios, do versículo 6 a 9, que diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, nós vemos aqui, na conclusão desse texto, Paulo está dizendo, né, que nem o que planta e nem o que rega é alguma coisa, porque o trabalho é de Deus. Se você está fazendo um trabalho bem feito, o nome do Senhor está sendo glorificado através daquelas vidas que estão sendo resgatadas. Se você fizer um trabalho relaxadamente, você vai passar pelo fogo. A sua obra, aquilo que você está construindo, aquilo que você está fazendo, vai passar pelo fogo. O que vai prevalecer é a prata, o ouro e as pedras preciosas. E toda obra que envolve madeira, palha ou feno será queimado. E você será salvo como que pelo fogo. Então precisamos ter muito cuidado com aquilo que estamos fazendo para Deus. Façamos o melhor para Deus. Não precisamos ter ciúme de ninguém. O que acontece na prática, em muitas denominações, é que as pessoas não entendem isso. Ou então parece que na Bíblia deles não existe essa carta de Paulo, para que ele possa entender que todos somos cooperadores. O que falta em mim, o companheiro tem. O que falta no companheiro, eu tenho. E assim sucessivamente. Não temos 100% de capacitação para fazer uma obra sozinho. Você não pode ser um pastor, cooperador, presbítero, diácono, tesoureiro, enfim, não tem como. Então Deus, ele capacita cada irmão, cada irmã dentro daquilo que é necessário para que haja o crescimento da igreja e que haja a edificação do corpo de Cristo. Então você não pode querer fazer tudo sozinho. Você tem que discipular os irmãos, os novos crentes, para que eles no futuro possam também se tornar cooperadores e possam desenvolver o trabalho para Deus. É preciso também buscar conhecimento. Nós já vimos em lição anterior que Paulo possuía um grande conhecimento, assim como Apolo e outros que passaram ali pela cidade de Corinto. Agora o segredo é você não querer desmanchar o que o outro fez para começar um novo fundamento. Porque o trabalho, o ministério do Senhor, ele tem uma base. A obra de Deus tem uma base. Qual é essa base? É Jesus. Ele é o fundamento. Então, a Paulo, ele diz que nós precisamos prestar muito bem atenção, né, naquilo que estamos fazendo. Como vamos construir sobre esse fundamento. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, introduzir um outro evangelho, que, na verdade, foi o que Timóteo levou ao conhecimento de Paulo. Que havia ali na igreja de Corinto um outro evangelho que não era o evangelho que Paulo tinha pregado. Então, ele vem advertir a igreja e os obreiros em particular de que cada um precisa ver que tipo de material está usando para a construção. E isso fala conosco também nesse tempo pós-moderno que vivemos, de que nós não podemos, quando assumimos uma igreja, desmanchar tudo o que o outro deixou para começar do zero. Então a gente vai dar uma sequência, a menos que aquele irmão tenha feito muita coisa errada ali, e aí precisa, né, colocar as bases. Mas se a base que aquela pessoa que estava ali é a base bíblica, então nós precisamos dar sequência ao trabalho. Né? Talvez lapidando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas nunca desmanchar o fundamento, trocar o alicerce por outro, porque aí seria um outro evangelho, e esse não é o evangelho de Cristo. Então Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Ele foi o responsável, foi ali o pioneiro naquela igreja de Corinto. Em segundo lugar, Paulo não parou de plantar mesmo na ausência. Então nós vemos aqui que depois da terceira viagem, quando ele chega ali em Éfeso e é notificado pela família de Cloé, que
estava acontecendo aquela conduta errada ali no meio dos irmãos, então Paulo começa a plantar agora uma plantação diferenciada, porque chegou o momento da poda. Estava ali, né, aquelas plantinhas estavam, né, sendo atacadas ali por vermes, né, por pragas, que era danosa para a vida daquelas plantas. Então Paulo teve que preparar ali um antídoto, um remédio, né, para poder aplicar sobre aquelas plantinhas ali, para que aqueles bichinhos morressem e a igreja, ou seja, a plantinha, pudesse se desenvolver com saúde para, no tempo certo, produzir os frutos que precisava. Em terceiro lugar, Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Então nós vemos aqui, por exemplo, que depois que Paulo manda Tito para a igreja, né, para ficar um tempo ali e dar uma olhada para ver como é que estava, corrigir alguma coisa que precisava, eles receberam a carta de Paulo, né, com seriedade, com respeito, né, vamos dizer aqui, com humildade. Ninguém ali se esnobou ou questionou alguma coisa, mas aceitaram a correção com alegria e no final ainda levantaram uma coleta ou uma oferta para ajudar os irmãos que estavam ali na igreja de Jerusalém e passando naquele momento por necessidade. Então, Paulo, mesmo sofrendo oposição, continuou pregando a palavra de Deus. Tem muitos obreiros, e não são poucos, e aí, por esta questão, a gente fala acerca do chamado, porque aquele que é chamado para o Senhor, ele até pensa em desistir, diante das pressões, diante das dificuldades, das circunstâncias, que muitas vezes nós somos colocados ou temos que enfrentar. Mas aquele que é chamado pelo Senhor jamais desiste. Há momentos em que não adianta conversar com a esposa, conversar com um amigo que faça parte do ministério. Há momentos que você precisa conversar com um amigo que é mais chegado que o irmão, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, para que você possa suportar o peso, a carga, a pressão, mas você não desiste, porque você tem convicção da sua chamada ministerial. Você não desiste porque você sabe que o Senhor Jesus enfrentou muito mais opressão do que você está sofrendo. E você não desiste porque você sabe que no final de tudo, a obra que você está executando, ela terá um peso de glória. E você segue adiante. Então nós vemos aqui que Paulo, mesmo sofrendo oposição, continuou pregando a palavra de Deus. Ele não desistiu. E no final da sua carreira, ou no final da sua vida, ele teve capacidade de expressar, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque, irmão, o trabalho para o Senhor é um verdadeiro combate. Você está em guerra com o inferno, com Lúcifer e todos os seus demônios, com pessoas que são instrumentos nas mãos de Lúcifer ou de Satanás. Então, é uma guerra física e, ao mesmo tempo, é uma guerra espiritual. E, para isso, você precisa ter de Deus um verdadeiro chamado. Você não pode querer ser um obreiro na casa do Senhor simplesmente por conta de um título. Você tem que ser chamado por Deus e tem que receber do Senhor a capacitação. Porque sem isso, irmão, você vai desistir no primeiro embate. Você vai ser derrotado, você vai ser vencido. Paulo, ele não confrontou aqui os seus opositores, no sentido de se sentir enciumado, com inveja, mas ele vai esclarecer à luz da Bíblia, dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Não somos ninguém. Nós somos simplesmente cooperadores. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que vai dar o crescimento. Então não precisa ter esse negócio de ciúme, de achar que você é o mais importante, é o mais sábio, o mais inteligente, o mais santo, o mais espiritual, porque é Deus que completa a obra. Pregar o evangelho, eu prego, você prega, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Esse é o trabalho dele. E quando essa pessoa é conscientizada dos seus erros, das suas faltas, e se humilha na presença do Senhor, o nome do Senhor é glorificado.
E aí compete a você, mais uma vez, discipular esse novo crente, para que ele possa entender quais são as verdadeiras orientações, para que ele possa ter uma vida santificada. O que faltava na igreja de Corinto era isso. Passou lá vários pregadores, mas a igreja era tão avivada que muita gente não levou em conta, eu acredito, que ali precisava ali de um ensinamento, né, embasado nas Escrituras, ali um ensino sistemático da Bíblia, da palavra de Deus, para que aqueles irmãos pudessem crescer no conhecimento de Deus e da sua palavra. Então havia muita imaturidade, muita meninice, muitos pecados ocultos, litígios, difamações, calúnias. E essa responsabilidade é do obreiro, é do pregador, é do líder. Nós não precisamos ter 100% de capacitação, mas precisamos ter o mínimo. Porque é Deus que dá o obreiro para a igreja e ele dá segundo a necessidade dela. Então tem irmãos que são verdadeiros exegetas. Tem irmãos que são verdadeiros pastores, apacentador, conselheiro. Tem irmão que é verdadeiro evangelista, é um exímio ganhador de almas. Tem irmãos e irmãs que têm o ministério da oração, a oração intercessória. Então Deus ele vai capacitar a igreja com os dons que são necessários para a edificação, para o crescimento e desenvolvimento da igreja na terra, porque a igreja, que somos nós, é o corpo de Cristo. E ela precisa crescer com saúde, desenvolver, para poder alcançar o mérito para o qual o Senhor designou a igreja na terra, que é conquistar outras vidas para o reino de Deus. Aleluia! Apolo regou a semente plantada por Paulo. E nós vemos ali, Paulo não via Apolo como seu opositor, mas como um ajudador. Então é isso que precisamos, resumindo ao máximo todo esse conteúdo, é o que nós precisamos fazer, é cooperar uns com os outros e esquecer esse negócio de sabichão, porque todos somos cooperadores de Deus. Se Deus te capacitou com o dom intelectual, você buscou nas academias, nas faculdades, se formou em alguma área, ou é bacharel em teologia, é doutor em divindade ou em qualquer outra coisa, isso não te faz melhor do que os outros irmãos. É claro que você vai ter uma maior responsabilidade, porque o que você prega, o que você ensina tem que estar baseado nas Escrituras. Então você não pode introduzir um outro evangelho porque você tem um conhecimento a mais. Mas você nada mais é do que cooperador. Aquele irmão iletrado, muitas vezes até neófito ou indouto, ele também é usado por Deus na área que o Senhor o chamou. E assim a obra de Deus, ela vai avançando, passo a passo, como diz, né? A palavra de Deus vai no passo do gato. Não vai com muita pressa, mas não fica parado. Então anda um pouquinho a cada momento e até chegarmos, né, na presença do Senhor nosso Deus. Portanto, meus amados irmãos, que possamos entender que somos cooperadores de Deus. Agora, um ponto importante que eu faço questão de mencionar aqui é no que diz respeito à memória. Porque não existe um obreiro que fique 100 anos na frente de um ministério. Então, nenhum obreiro é permanente. Um obreiro na casa do Senhor, ele é passageiro. A igreja fica, mas o obreiro não. Então, o obreiro hoje, ele pode assumir uma congregação e ele pode ficar ali naquela congregação ou naquele campo ali por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Mas um dia, ele pode ser trocado. Ele pode ser recolhido por Deus, ou ele pode ser enviado para uma outra região. Nós falamos isso a princípio. Eu dirigi várias igrejas, pela misericórdia de Deus. Algumas eu fiquei 2 anos, outras fiquei 1 ano, outras 1 ano e meio, outras 6 meses, outras 8 meses, 11 meses. Então, a gente vai para fazer um trabalho ali, atender uma necessidade, que foi o que aconteceu com Timóteo e Tito. Timóteo foi levando uma autorização, né, de Paulo, e percebe que a igreja estava dividida,
estavam pregando ali um outro evangelho que não era o evangelho que Paulo tinha pregado. Ele volta, dá notícia a Paulo, conta o que estava acontecendo. Paulo agora manda Tito, e Tito chega e coloca os pingos nos is e resolve o problema. Então a mesma coisa acontece conosco. Quantas vezes eu assumi a congregação e fui orientado: olha, a igreja lá está passando isso, então você vai chegar lá. Então você chega lá já sabendo de que forma você vai pisar. Chega com os pés no chão. E com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, em pouco tempo, aquele problema é resolvido, o nome do Senhor é glorificado, a igreja começa a florir de novo, e aí o ministério chega, irmão Elias, nós vamos enviar outro obreiro para lá, ali já foi resolvido, o irmão vem para a sede um pouquinho, depois a gente vai encaixar o irmão numa outra necessidade. E assim nós temos vivido, glorificando o nome do Senhor, porque esse é o trabalho de Deus. Pela misericórdia de Deus, nunca tive inveja de ninguém, pelo contrário, sempre ajudei e tenho procurado ajudar os companheiros aonde eu estou. Graças a Deus, não falo isso por orgulho, por ego, mas muitos daquelas pessoas que eu ajudei hoje estão frutificando dentro do ministério, já são evangelistas, pastores, outros são presbíteros, e estão trabalhando e seguindo a orientação que eu passei para eles. Me tornei para eles um professor, ensinei. E esse é o trabalho de um evangelista, de um pastor, é fazer discípulo, mostrar as verdades, para que aquela pessoa possa, mais na frente, replicar ou multiplicar o conhecimento que adquiriu. Ok, meus queridos? Então era isso que eu tinha para hoje. Que Deus abençoe os irmãos. Querendo Deus, voltaremos numa próxima oportunidade, trazendo mais um subsídio sobre esse tema tão importante que nós estamos estudando aí, sobre a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Então fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim quiser.